Estou fazendo um reforço do assunto que vocês viram no vídeo passado. Agora vou passar de uma maneira bem mais resumida e mais objetiva, dando início ao assunto que a gente estava abordando sobre o teorema de Thevenin. Bom, o teorema de Thevenin nada mais é que uma das formas de analisar um circuito. E o circuito apresenta cinco características. Primeiro, é aquele circuito que a gente quer analisar, tem uma fonte, tem as resistências do circuito e tem uma carga. Com isso, a gente vai mudar esse circuito para esse aqui. Vai obter uma fonte de tensão, Thevenin, e uma resistência, uma carga separada. Isso é uma transformação de um circuito. A segunda parte é a transformação. Temos ali tensão de Thevenin, resistência de Thevenin. Dois elementos que vamos se atentar a analisar. A carga a gente separa do circuito para ser analisada. A pergunta é, como são calculadas essas variáveis? A tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. A gente vai se concentrar nessas duas variáveis. Vamos iniciar pelo primeiro passo, calcular a tensão de Thevenin. Temos aí um circuito, da mesma forma que está aqui, porém, tem uma diferença. Deve-se retirar a carga dos terminais A e B. A gente retirou aquela resistência que estava nesse ponto e agora a gente vai analisar sem essa resistência. Agora, vamos imaginar uma situação que isso ocorre na prática mesmo. Se a gente remover essa resistência de carga, agora a gente pode colocar um voltímetro e medir essa tensão aqui em cima desses terminais A e B. Colocando o instrumento, a gente vai obter uma tensão. E essa tensão medida no instrumento, no voltímetro, a gente conhece como a tensão de Thevenin. É a própria tensão que a gente vai medir o circuito. Uma forma mais simples de entender é aquela tensão que a gente mede nos terminais A e B. Bom, continuando aqui, para descobrir a tensão Thevenin, devemos descobrir que tipo de associação de resistor. Como que está associado esse circuito? A gente viu três tipos de associação, em série, paralelo ou misto. Olhando para o circuito, a gente pode perceber que concluímos que essa associação é mista. Temos ali tantos resistores ligados em série quanto em paralelo. Lembrando, toda vez que a gente vai fazer uma transformação num circuito e a gente deseja medir a tensão entre essas duas partes aqui, entre A e B, a gente precisa achar a resistência total do circuito. Após achar a resistência total do circuito, a gente acha a corrente total e após isso a gente acha a tensão em cima dos terminais A e B, que é conhecido a própria tensão de Thevenin. Continuando aqui, temos ali uma fonte, o circuito. Vamos calcular agora quem que está associando aqui. Analisando o circuito, quem que a gente deve calcular aqui para achar a resistência total do circuito. Vamos começar aqui fazendo o R3 e R4. O R3 e R4 associando. Temos as outras variáveis, tipo corrente total, corrente I1 e I2. Continuando o circuito, temos a resistência de 3 e 4, 10 ohm. Fazemos a transformação, passamos de um circuito para outro, transformando R3 e R4 em R34. Consequentemente, podemos analisar agora os dois resistores ligados em paralelo, o R2 e o R34. Temos ali o circuito R2 e R34, vamos associar o R2 com o R34, fazendo o cálculo do circuito em paralelo,
temos o R234 obtido, pode-se pegar a resistência, qualquer um dos dois, porque é o mesmo, tanto o R2 e o R34 é o mesmo, e dividir pela quantidade de resistores associados. Como são dois, então a gente pega o valor de 10 ohm e divide dois resistores, obtendo o valor de 5 ohm. Com isso, seguindo em frente, a gente obtém esse circuito equivalente. Então, facilmente a gente chega a esse valor. Bom, vendo isso aí, temos dois elementos aqui, o R1 e o R234. Nesse caso, a gente já sabe, a corrente vai passar nesses elementos aqui. Agora, o que a gente tem que fazer é ir para a próxima, verificar a queda de tensão em cada um desses resistores. Temos dois elementos, R234 e R1. Podemos ir para outra etapa, que é achar, ou melhor, vamos terminar de associar esses resistores, fazendo a soma deles. O R1 mais R234, obtendo o valor de 24 ohm. Bom, com isso a gente consegue atingir as etapas. Obtemos o RT. Então já eliminamos essa etapa. Vamos atrás do IT. Temos ali o circuito, o R1 e o R234. A gente já tem o RT. É bom verificar que existe uma tensão em cima do resistor 1 e a tensão em cima do resistor 234. Calculando a corrente total do circuito, temos que a corrente total é igual à tensão da fonte dividido pela resistência total. Obtemos a corrente de meio ampere. Com isso, resolvemos a segunda etapa. Indo em diante, permanecendo o circuito, as quedas de tensão em cima do R1 e R234, a gente retorna ao que era antes. Verificamos que a tensão em cima de R1 permanece o mesmo, não teve alteração. E a tensão entre R234, se você voltar ao que era antes, esse R234 foi desmembrado em dois elementos, conforme vocês podem ver nessa figura. E houve alteração de tensão? Não, não houve alteração de tensão. Por que não houve alteração de tensão? Exatamente porque os resistores estão ligados em paralelo. Se eles estão ligados em paralelo, não há alteração de tensão. Então, vale ressaltar que ligação em paralelo não há alteração de tensão. Bom, calculando os valores, a gente pode pegar a tensão de R234 é igual à resistência R234 vezes a corrente do circuito obtido. Multiplicando aqui, obtemos a tensão de 2,5 volts. Bom, desmembrando aqui o circuito, a gente tem a tensão em cima de R1 e a tensão em cima desses resistores aqui. A gente vai voltar mais um pouco ao estado inicial. A gente voltou agora completamente para o estado inicial, tá? Lembrando, embora essa resistência estivesse aqui, ele não participa, tá? Então a gente voltou e esses dois resistores voltaram aqui, o R3 e R4. Agora, tem que analisar tem uma importância aqui agora, mudou. Essa tensão vai ser a mesma? A gente tinha a tensão de U2, 3, 4. Não, a gente vai dividir em tensão U3 e a tensão U4, também conhecido como a tensão de Thevenin, em que estamos atrás para calcular. Bom, verificando isso, como que a gente faz o cálculo da tensão em cima de R4, ou a tensão de Thevenin? A tensão de Thevenin é definido como a tensão em cima de 3, 4,
que é aquela tensão, mesma coisa que o 234, vezes a resistência que eu quero saber a tensão em cima, dividir pela soma das duas, tá? Lembrando que a tensão que você vai pegar é a tensão em cima de 3,4, não é a tensão da fonte. Então, você viu que essa tensão de 3,4 desmembrou e transformou em outras duas. O 234 é igual o 3 mais o 4, tá? Bom, com isso a gente achou a tensão de Thevenin e encerra a primeira etapa. Bom, agora vamos ao segundo passo, é calcular a resistência de Thevenin. Para o cálculo da resistência de Thevenin, devemos permanecer os terminais A e B abertos e sem carga, e imaginarmos que estamos medindo a resistência, mas com a fonte de tensão em curto-circuito. Bom, o que mudou aqui? A diferença é que a fonte de tensão agora é curto-circuitada. A carga ainda vai ficar fora do lugar. Verificando esse circuito, podemos ver que essa resistência da carga vai ser trocado, né, entre os terminais A e B, vai ser colocado um medidor. Esse medidor a gente chama de ohmímetro. Lembra que os terminais A e B ainda vão ficar o tempo todo sem o resistor aqui, tanto tensão Thevenin quanto resistência Thevenin. Agora é calculado do ponto de vista como o ohmímetro está enxergando a resistência desse circuito. Como ele estiver enxergando essa resistência do circuito, é a resistência Thevenin. Por onde começamos? Bom, temos R1 e R2 para começar. Podemos calcular R1 e R2, é um circuito em paralelo, fazendo associação em paralelo, chegamos ao valor de 6,55 ohm. Bom, continuando. Com essa associação, chegamos ao valor dessa resistência, 6,55. Temos ainda o outro, o R3, para calcular. Aqui só uma correção, tá? R1, 2. Essa parte aqui ficou R1, 2. Continuando, podemos fazer a associação em série do R3 com R1, 2. Fazendo a associação em série R1, 2 com R3, chegamos ao valor de 11,50. Então, essa associação se transformou aqui R1, 2 e 3, né? Aqui fica R1, 2 e 3. Certo? E aqui temos o R4. Fazendo essa associação, a gente pode fazer a associação de R1, 2, 3 com R4. Eles estão em paralelo, então usa a fórmula da resistência em paralelo. Fazendo a fórmula da resistência em paralelo, é possível obter a resistência de 3,49. Bom, então se tratou de uma transformação em que achamos no primeiro passo a tensão de Thevenin e no segundo passo achamos resistência de Thevenin. Os valores obtidos de tensão de Thevenin foi de 1,25 volts e a resistência obtida de Thevenin foi de 3,49.